Olá pessoal, boa noite a todos. Quinta-feira, dia do nosso grupo de estudo do Periscope, às 22 horas em ponto. Boa noite, boa noite, boa noite. Fala todo mundo. Tudo bem? Vamos lá, todo mundo, Rafa, Fê. Fala pelo apelido que aparece, apelido eu falo pelo apelido. Tarsi, Fê, Marcos, Rafa, Fabi, Deb, Kelvin, né? Eu vou repetindo o que eu leio aqui, tá? Cadê o meu um policial? Enfim, vamos lá, gente. Vamos começar então o nosso tema de hoje. Matson sempre presente. Obrigado pela presença, Matson. Você realmente não perde um. Pessoal de Imperatriz, Jaboticatubas, Minas Gerais. Estive em Minas dando aula semana passada no curso supremo. Turma para delegado de polícia, Pericles, Clariana, Danilo. Vamos lá. Amigos, pessoal de Manaus, Cuiabá. Pessoal, o tema de hoje é mesmo, estou no Vadimé com um policial da editora Foco, de 2018 esse ano. Na verdade, pediram minha participação porque as fotos dos professores estão... O pessoal está muito feio lá, pediram minha foto para embelezar a capa. Claro que isso é uma brincadeira, mas eu fiquei feliz. Eu fiz a revisão da parte especial, de grande parte da parte especial, e o Vadimecum está muito redondinho, com as remissões importantes, com as leis importantes, com as súmulas recentes do STF e STJ. Então, o Vadimecum policial está bem legal. Se eu fosse você, eu não esperaria, tá? Alô, pessoal do Maranhão, dia 27, eu estarei aí no Maranhão com hora H do Supremo para o concurso de delegado de polícia Maranhão. Me esperem que eu vou estar em São Luís no sabadão para dar um abraço em cada um de vocês que estiverem lá e vou tirar uma foto com vocês também, tá? Vamos lá. Amigos, o tema de hoje é um tema muito importante, cai em todas as provas. Em todas as provas. Crimes patrimoniais, crimes contra a vida caem em todas as provas. E o latrocínio, que é o nosso tema de hoje, não foge disso, porque ele está dentro dos crimes patrimoniais, não é? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês, talvez vocês vão se decepcionar com o que eu vou falar agora, tá? Mas é importante que vocês saibam. Nunca existiu o nomen iuris latrocínio. Ah, Gabriel, não acredito. Nunca existiu esse crime como um tipo autônomo? Não. Nunca existiu o latrocínio como crime autônomo. Ele é um crime autônomo, mas nunca existiu na lei brasileira. Se você verificar onde está a localização dele, no artigo 157, parágrafo 3º, infine, do Código Penal. Se você for lá, você não vê em cima do parágrafo 3º do latrocínio, como vocês veem furto, roubo, homicídio. Então, não existe o nomen iuris na lei latrocínio. A expressão latrocínio, ela existe para designar o roubo qualificado pela morte. A expressão latrocínio só veio, amigos, em 1990, com o advento da Lei de Crimes Hediondos. A Lei de Crimes Hediondos inseriu no seu rol o latrocínio. Foi aí que apareceu pela primeira vez o nomen iuris latrocínio. E eu preciso falar disso porque o tema da nossa live de hoje, do nosso grupo de estudo de hoje, é latrocínio em questões relevantes. Se você reparar bem, o latrocínio, ele nada mais é do que um crime de roubo qualificado. Em primeiro lugar, a localização topográfica dele está no parágrafo 3º do artigo 157, portanto, roubo. O parágrafo 3º traz duas qualificadoras. A primeira qualificadora é fundamental, é ideal, que vocês abram o Código Penal, artigo 157, parágrafo 3º, para verem o que eu vou falar agora para vocês. O artigo 157, parágrafo 3º, traz duas qualificadoras. A primeira qualificadora da lesão corporal grave e a segunda qualificadora da morte. Como se chama a qualificadora da lesão corporal grave? A qualificadora da lesão corporal grave chama-se roubo qualificado pela lesão corporal grave. Não há mistério. A qualificadora da morte chama-se latrocínio. Então, portanto, essa é a premissa que eu quero fixar com vocês
para a partir dela fazermos todo o raciocínio posterior, que cai em prova. O latrocínio nada mais é do que um roubo qualificado pela morte. Ao contrário, deixa eu melhorar o que eu estou falando aqui, ele é a qualificadora da morte no crime de roubo. Então, se você vai olhar para o latrocínio, como realmente deve olhar, como realmente ele é, como um roubo qualificado pela morte, você vai olhar com lentes de crime de roubo. Você vai olhar com lentes de crimes patrimoniais. Essa é a razão pela qual já se afasta a competência do tribunal do júri para julgar. Porque o tribunal do júri julga crimes dolosos contra a vida. E o latrocínio, ele não é um crime contra a vida. Se eu estou te dizendo que é um crime de roubo qualificado pela morte, é um crime patrimonial, é um crime contra o patrimônio. Por isso que vai lá para a justiça comum, para o juízo singular. Sobre isso, anotem que cai em prova súmula 603 do Supremo Tribunal Federal. Ok? Então, essa é a primeira questão. Olha, viu como depois você fixa a premissa, depois todo o raciocínio fica fácil? Tá? Agora, há uma crença limitante por aí, limitante que eu falo por direito penal, de que latrocínio é roubar e matar, não é? Matar e roubar. Alguns dirão que o latrocínio é roubo seguido de morte. Outros dirão que latrocínio é matar para roubar. E outros dirão que o latrocínio é matar para roubar. Não é? Não é roubo seguido de morte ou matar para roubar. Porque se eu falo roubo seguido de morte, eu tenho a morte e o roubo. Mas eu posso ter o inverso. O roubo e depois a morte. A ordem dos fatores não altera o resultado. Eu quero que você tenha na cabeça uma coisa muito simples. Só se fala em latrocínio se a morte ocorrer por 3 fundamentos. 3 motivos. Primeiro, matou para roubar. Matou para subtrair a coisa. Segundo, matou para garantir a detenção da coisa. Terceiro, matou para garantir a impunidade também. Então, ou a gente mata para subtrair, ou mata para garantir a subtração, ou mata para garantir a impunidade. Se o agente mata, impunidade do roubo, se o agente matar a vítima por um motivo que não seja um desses 3, não se fala em latrocínio. É por essa razão que eu tenho um roubo e a morte, que o latrocínio, não é? Ele é um crime complexo. O crime complexo também está certo, roubo com resultado morte, perfeitamente. Como diz o professor Felipe Novaes, roubo com resultado morte. A morte é um resultado qualificador do crime de roubo. Então dizer eu que o roubo é um crime complexo. Crime complexo, olha como isso é fácil. Imagina você na prova oral, doutora, defina crime complexo. Excelência, crime complexo é aquele tipo penal que reúne em si 2 tipos autônomos. Eu tenho o homicídio e tenho o roubo reunidos num tipo único que é o latrocínio. Isso faz toda a diferença para fins de consumação e tentativa, tá? Mas há outra pegadinha de prova também. Porque se eu falo, me ajuda a pensar. Pensa comigo. Se eu falo que latrocínio é um roubo qualificado pela morte, aí você pensa no roubo. E você lembra que o roubo tem 3 elementos, meios para a prática dele. A violência, a grave ameaça e a chamada violência imprópria. A violência é a violência física, a grave ameaça é a ameaça com algum instrumento e a violência imprópria, que é aquilo que a lei fala no finalzinho do artigo 157, ou depois de havê-la reduzido por qualquer meio à capacidade de resistência. Então vejam, a impossibilidade de resistência, melhor dizendo, né? A impossibilidade de resistência. Só que no latrocínio, você não vai ter esses 3 elementos, violência própria, grave ameaça ou redução da vítima, a impossibilidade de resistência, gerando a morte. No latrocínio, a morte só decorre da violência. Tanto é que o parágrafo 3º começa assim: se da violência resulta
Portanto, é necessária a violência que resulta a morte para a configuração do latrocínio. Não existe latrocínio se a morte decorrer da grave ameaça, por exemplo. Outra questão. Uma questão agora que se aplica para o roubo e que se traz para cá também para o latrocínio. No roubo, amigos, nós temos também um crime complexo. Porque o roubo é a união da lesão corporal mais o furto, ou da ameaça mais o furto. Ok. No roubo, a vítima da violência ou grave ameaça não precisa ser a mesma vítima que vai sofrer a subtração patrimonial. Eu vou repetir. O destinatário da violência ou da grave ameaça não precisa ser o mesmo destinatário da subtração patrimonial. Eu posso ameaçar o policial para roubar o carro que está estacionado. Eu posso usar violência contra o segurança da joalheria para roubar as joias da joalheria. Eu posso usar violência contra o A para roubar o B. Não é? Claro que eu posso. Ou seja, eu não preciso concentrar na mesma vítima a subtração e também a violência ou grave ameaça. Isso se aplica para o latrocínio. Como, Gabriel? No latrocínio, eu não tenho roubo mais a morte. A vítima do roubo não precisa ser a mesma vítima da morte. Eu mato A para roubar o B, latrocínio. Eu mato o segurança da joalheria para roubar as joias da joalheria, latrocínio. É claro que na maioria dos casos, o agente mata a vítima que ele quer roubar. Mas não é necessário sempre ser assim. Eu posso matar uma pessoa para roubar outra pessoa. E elas podem até não se conhecer, latrocínio. Se eu mato um policial para garantir o crime de roubo, a execução, latrocínio. Tá bem? E uma outra questão também, muito importante aqui. Presta muita atenção. Eu te falei que o latrocínio é um crime contra o patrimônio. Eu te falei que o latrocínio é um crime de roubo qualificado pela morte. Aí eu vou te dizer uma coisa. Essa morte pode ser tanto dolosa quanto culposa. Eu tenho lá minha discordância com isso. Porque a pena é igual. Eu não posso ter a mesma pena para um resultado morte doloso e outro resultado morte culposo. As formas de condutas são diferentes. Não tenho intenção de matar, no outro não tenho. Então, mas a doutrina majoritária assentou isso ao afirmar que a morte no latrocínio pode ser tanto dolosa quanto culposa. Muito bem. Mas o que importa é que é crime contra o patrimônio, não é? Como nós falamos aqui. Tá. Para fins de concurso de crimes. Presta atenção. Presta atenção, porque isso é fundamental. E você está vendo que o direito penal, o direito como um todo, não tem que ser uma coisa chata, maçante. Olha aí, um bate-papo quinta-feira à noite. Eu estou aqui muito à vontade, tá? Com o celular. Eu estou na mesa da minha sala, eu estou aqui ó, sentado com os pés na cadeira aqui embaixo da mesa. Então estou bem à vontade, tranquilo, você na tua casa. Não tem que ser uma coisa chata. Pode ser um bate-papo interessante, legal, né? Com questões que caem em prova. Enfim, concurso de crimes. Se o crime é contra o patrimônio, eu só vou ter 2 latrocínios se eu roubar 2 patrimônios. Bom, isso parece lógico, eu sei. Mas veja só que legal. Que interessante questão de prova. O agente mata 5 pessoas para roubar um patrimônio. Agora eu quero que vocês participem e respondam. O agente mata 5 pessoas para roubar um patrimônio. Quantos latrocínios eu tenho? Respondam, por favor. Esqueçam tudo que viram até hoje sobre latrocínio e apliquem o raciocínio que eu dei para vocês. E vejam, raciocinar, fixar a premissa, olha o poder que isso te dá. Todo mundo está acertando. 1. Raciocinou, fixou a premissa, aplicou a premissa, você não vai errar. Não tem como errar.
Viram? O poder que dá você entender a matéria, você raciocinar, você fixar a premissa, você não erra. Tem que decorar exemplo, né? Todos acertaram. Se é crime contra o patrimônio, como disse aí o Cabralzinho, né? É um patrimônio só. Não importa quantas pessoas morreram para fins de tipificação. Mas, Gabriel, morreram 5 pessoas. E se morressem 50, continua sendo um latrocínio, não é? Só que essa distinção de número de vítimas da morte no latrocínio será levada em consideração lá na dosimetria da pena base. Não é? Pena base. Ou seja, no artigo 59, elementos, circunstâncias, consequências. Mais especificamente nas consequências. Também circunstâncias, né? Em quais circunstâncias foi praticado o crime? Né? Eram 50 pessoas, matou as 50 para roubar um patrimônio. Enfim, então, essa questão tem total pertinência nas provas de vocês. Tá? Agora o inverso. O inverso. Olha o poder que te dá raciocinar. Olha o poder que te dá usar a cuca. Eu vou inverter e todo mundo vai acertar. O agente mata uma pessoa para roubar 5 patrimônios. E aí? Mata uma pessoa para roubar 5 patrimônios. Quantos latrocínios eu tenho? Respondam, por favor. Mata uma pessoa para roubar 5 patrimônios. Quantos latrocínios eu tenho? 5. Por quê? Porque foram 5 patrimônios. E o bem jurídico tutelado é o patrimônio, o latrocínio é crime contra o patrimônio. Tá bem? Por quê? Matou uma pessoa, mas foram 5 roubos. Tá bem? Então eu tenho 5 patrimônios violados, 5 latrocínios. Tá bem? Bom, meus amigos, essas eram as dicas que eu tinha para dar para vocês sobre o latrocínio, não é? Hoje a live foi curtinha porque eu foquei, né, nas questões de prova. Todas essas questões têm tudo para vir nas provas de vocês. Tá bem? Amigos, vamos lá. Agora eu vou responder a algumas dúvidas. Vamos lá, perguntem. No mesmo contexto, tá? Os 5 latrocínios no mesmo contexto. Perguntas de vocês, vamos lá? Podem perguntar. Nesse último caso, é concurso formal impróprio? Por quê? Quando a lei fala concurso formal impróprio, ela usa a expressão desígnios autônomos, que significa o quê? Significa o agente ter dolo em relação a todos os resultados. Se ele teve dolo, mais dolo, mais dolo, mais dolo, mais dolo, ele agiu com desígnios autônomos, o concurso formal é impróprio e no final as penas se somam. Tá? Mais perguntas? Se houve tentativa de roubo e homicídio consumado, tem latrocínio consumado? Amigos, isso é uma questão... Eu não queria abordar essa questão aqui porque eu vou precisar de muito tempo para explicar isso, tá? Mas quando o agente mata a vítima, o tema aí, na verdade, é tentativa e consumação em crime complexo. Não cabe numa live de 30 minutos, nem de 20, porque o tema é complexo. Tá? Mas vou adiantar para não ficar sem resposta. Tá? Quando o agente ele mata a vítima, mas não subtrai, não é? Isso é controvertidíssimo. Tá bem? O Supremo, na súmula 610, vai dizer que é latrocínio consumado. Tá? O agente matou, mas não conseguiu efetivar o roubo. Eu discordo frontalmente. Eu e todo o resto da doutrina, com pouquíssimas exceções. Por quê? Por que é latrocínio consumado se a morte se consuma e o roubo não? É crime contra o patrimônio, não é crime contra a vida, não é? Nesse caso, Nelson Hungria dizia que isso configurava
homicídio qualificado tentado. 121, parágrafo 2º, inciso 5. E a doutrina majoritária, dentre a qual eu me incluo, Frederico Marques, Fragoso, todos dizem que nesse caso nós temos o quê? Tentativa de latrocínio. Tá bem? No crime complexo, quando um crime autônomo se consuma e o outro fica tentado, todo crime complexo fica tentado. Percebeu? Mas, em prova objetiva, vão com a súmula 610 do Supremo Tribunal Federal. Eu prefiro que você erre com a súmula, mas acerte lá no gabarito. Tá bem? Ok? Amigos, foi um prazer estar com vocês, não é? Nas próximas, atenção, nas próximas 2 quintas-feiras, eu estarei em viagem e não poderei fazer o nosso grupo de estudo de quintas-feiras, tá bem? Eu vou estar fora, né, em viagem, viajando, e aí eu não poderei fazer, mas depois, em fevereiro, a gente volta com Gasto Total. Toda quinta-feira estaremos aqui com outras questões para vocês. Hoje foi latrocínio, semana passada foi furto qualificado e em fevereiro nós vamos ver outro tema. O meu livro eu estou mandando para a editora domingo e no final desse mês ele já vai estar disponível. Na 10ª edição eu considerei uma edição comemorativa. Por alguns motivos. Primeiro porque é a 10ª edição. Eu nunca imaginei ter um livro que chegasse à 10ª edição. Não é? Nunca imaginei. E aí, quando você se dedica, quando você faz a coisa acontecer, a coisa acontece. Mas é você que tem que fazer acontecer. Tá? Por que comemorativo? Porque ele vem no meu Word do computador, deu 1.460 páginas. Leis penais especiais para concursos, editoras de Pódio. Nessa edição entrarão crimes ambientais, juizados especiais criminais. Então vamos lá. Crimes ambientais, juizados especiais criminais, crimes contra os portadores de deficiência, crime na lei de telecomunicações. Entraram questões de concurso de 2017. Os informativos do STF, STJ de todo 2017, das leis que o livro traz. A lei publicada ontem já está no livro, que alterou a lei do GCRIM. Tudo bem, que inserir uma palavra, não mudou muita coisa, não mudou nada na verdade. Mas para te mostrar que o livro vem super atualizado. Vem atualizado com a lei que alterou a Lei Maria da Penha, com a lei que alterou a Lei de Crimes Hediondos, não é? Então, eu considero a 10ª edição 2018 uma edição comemorativa, tá? Era muito... A lei que alterou o Código de Trânsito Brasileiro também, tá? Havia muito pedidos de alunos, Gabriel, escreve crimes ambientais, escreve GCRIM, e aí eu resolvi colocar nessa próxima edição. Tá bem? O livro está muito redondinho, está muito legal e, na minha opinião, vai ser a melhor edição até hoje. Tá bem? Amigos, a vocês um abraço, até o próximo encontro, bons estudos a todos e tchau!